O meu nome é Enio Padilha, eu sou engenheiro eletricista, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1986, sou professor e sou autor de livros. E o que me trouxe à engenharia? Bom, quando eu estava no ensino médio, eu era um bom aluno, felizmente. Eu tirava boas notas em matemática e física, e eu vivia num mundo de professores de educação física, porque eu fazia atletismo. Mas muitos desses professores me estimulavam a fazer um curso na área de exatas, porque eles sabiam que eu era bom aluno e principalmente bom aluno na área de matemática e física. Então começaram as sugestões para que eu fizesse engenharia, eles achavam que eu ia me dar muito bem na engenharia. Eu não sabia exatamente o que era engenharia ou o que era ser engenheiro. Mas fiz o vestibular, passei no primeiro vestibular que eu fiz, e me apaixonei perdidamente pela engenharia desde a primeira fase. Tive realmente uma passagem bastante difícil, porque a faculdade era muito difícil para o nível intelectual e de formação que eu tinha na época, mas consegui superar, consegui me formar, e entrei no mercado de trabalho no segundo semestre de 1986. Quando eu entrei no mercado, em 1986, o Brasil estava entrando numa fase muito aguda de crises econômicas. Justamente em 1986 foi iniciada aquela sucessão de planos econômicos, com o Sarney, depois o Sarney I, depois o Bresser, depois o Collor, enfim, uma sucessão interminável de planos econômicos que dificultavam muito a vida de quem operava no mercado, e trazia, em certa medida, algumas frustrações, especialmente para profissionais mais jovens. Eu diria que o cenário econômico foi, sem dúvida, a principal dificuldade, o principal obstáculo que eu enfrentei no início da minha carreira. E uma outra dificuldade que eu enfrentei muito, vocês imaginem, há 35 anos, o mercado para um escritório de engenharia elétrica ele era praticamente inexistente. Eu abri um escritório de engenharia elétrica em Rio do Sul, e ele foi o primeiro escritório de engenharia elétrica na cidade de Rio do Sul. Eu não era o primeiro engenheiro eletricista da cidade, mas o primeiro que abriu um escritório de engenharia elétrica com funcionamento em horário comercial, com porta para a rua. 5 anos depois, nós transferimos o escritório, que se chamava Trifase Engenharia, nós transferimos a Trifase para Jaraguá do Sul. E em Jaraguá do Sul, nós também fomos o primeiro escritório de engenharia elétrica aberto para atendimento em horário comercial com porta para a rua. Então, Jaraguá do Sul tinha muitos engenheiros eletricistas, mas não havia nenhum escritório de engenharia elétrica. Então, eu tive que ser, de certa maneira, um certo desbravador. Eu tive que inventar um jeito de atender esse mercado, eu tive que desenvolver o mercado, inventar produtos, convencer clientes a contratar engenheiros eletricistas, e nisso eu acho até que fui bem, eu consegui ampliar o mercado, que mais tarde passou a ser explorado por uma gama bastante grande de profissionais, e eu me orgulho muito de ter construído, de ter ajudado de forma muito consistente a desenvolver e a construir esse mercado para escritórios de engenharia elétrica em Santa Catarina. Ao longo desses quase 35 anos, eu tive a oportunidade, na verdade, o privilégio de conhecer muitos engenheiros do Brasil inteiro. Eu tenho a impressão de que eu conheço pessoalmente mais de 5.000 engenheiros. E muitos deles eu tenho o duplo privilégio de ter como amigos. É muito difícil dizer qual deles seria aquele que eu admiro mais, né? Mas eu vou citar o primeiro engenheiro do qual me tornei muito admirador, muito fã. O nome dele é Arno Nardelli, um engenheiro civil de Rio do Sul, pequenininho, mas um gigante em termos de generosidade, de atenção, de inteligência, de liderança. Eu gostava muito de ser liderado
por um profissional que era, além de competente, muito humano e muito agradável, muito divertido. Então, eu colocaria o Arno Nardelli como no topo dessa imensa lista de engenheiros que eu admiro muito. Para ser engenheiro, um jovem precisa ter algumas predisposições e alguma disposição para desenvolver outras qualidades. Então, que predisposições? Bom, ele precisa gostar do mundo da ciência e da tecnologia. Ele precisa ser um pouco nerd nesse sentido. Então, ele precisa gostar de matemática, precisa gostar de física, precisa gostar de química, porque na engenharia ele vai ter que estudar isso num nível de profundidade muito além do que normalmente as pessoas conhecem. E não é apenas enquanto ele estuda na faculdade de engenharia. O estudo para o engenheiro faz parte do dia a dia, faz parte da profissão. Ele vai ter que estudar. Se ele quiser ser um bom engenheiro e construir uma grande carreira, ele pode se preparar para estudar a vida inteira. Então, esta é a predisposição. Aí ele precisa também desenvolver algumas qualidades e algumas habilidades ao longo da vida. Ele precisa aprender a fazer leitura social, ele precisa aprender a conversar, ele precisa aprender a apresentar as suas ideias de forma clara, cristalina, para que ele possa, no seu negócio, seja dentro de uma empresa, trabalhando como empregado, seja no campo, trabalhando como empreendedor, ter sucesso nas suas empreitadas. Então, o domínio do conhecimento técnico ele vai obter nos livros e nos cursos com os seus professores. Mas o domínio dessas habilidades sociais ele precisa desenvolver para poder transformar o seu conhecimento técnico em bons negócios. A engenharia transformou a minha vida de forma absoluta. Eu, de fato, era uma pessoa antes de ser apresentado à engenharia e passei a ser outra pessoa depois da minha passagem. Foi um processo que me construiu como ser humano e como profissional. Praticamente tudo o que eu faço e como eu faço tem a ver com o fato de eu ser engenheiro. Eu sou um engenheiro muito típico. Eu sou sistemático, eu sou metódico, eu sou apaixonado por ciência, por tecnologia. Então, essas coisas todas são típicas de um engenheiro. E isso tudo veio da minha formação. Eu tive uma boa escola, eu tive uma boa formação como engenheiro, e do exercício profissional que eu tive durante 12 anos como engenheiro no campo. E depois, quando eu passei a me dedicar apenas a livros, palestras e cursos, ainda continuei no mundo da engenharia, porque os engenheiros são o meu objeto de estudo. Então, eu continuo raciocinando, eu continuo pensando como engenheiro, felizmente, para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Então, a engenharia, ela permeia tudo que eu faço. Eu sou engenheiro antes de qualquer coisa. O que, aliás, está bem definido pelo fato de que eu fiz essa migração para o mundo da administração. Eu tenho formação em administração, fiz mestrado em administração, mas o meu cartão de visitas continua dizendo que eu sou engenheiro. Eu recomendo o curso de engenharia para qualquer jovem que tenha estas predisposições que eu falei aqui, que goste de estudar, que goste de ciência, de tecnologia. Eu recomendo sempre. Engenharia é um ótimo caminho para você se tornar uma pessoa muito produtiva, muito útil para a sociedade e muito feliz e realizado.